Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 9 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Escrituras Sagradas. E nesta segunda-feira nós vamos dar sequência ao nosso Imersão. Paramos lá na segunda-feira da semana passada, uma semana atrás, foi a última vez que fizemos. E ali falamos sobre o capítulo 41. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 42, dando sequência no nosso devocional. Só para você lembrar aqui, para não ficar muito distante, a história está no ponto em que José já é o governador do Egito. O último texto, o último versículo do capítulo 41 termina da seguinte forma: e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Então, só lembrando aqui, José, ele interpretou o sonho do faraó das vacas magras e vacas gordas e espigas mirradas e espigas graúdas, e a interpretação é que haveria 7 anos de muita prosperidade, e que nesse tempo ele deveria armazenar comida, e 7 anos de muita fome, e a comida armazenada serviria para esse período. E claro, essa fome seria em toda a terra, e pessoas de outros lugares viriam. E é o que está acontecendo aqui agora. Pessoas estão vindo para o Egito para comprar comida. E quem vai vir para o Egito para comprar comida? O tema do devocional de hoje é José e seus irmãos. E o texto base, o versículo base de todo esse texto, que resume bem o capítulo 41 de Gênesis, é o versículo 8 e 9, que diz assim: José reconheceu seus irmãos, mostrando ali esse reencontro entre José e seus irmãos. Mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está protegida. Bom, como eu disse, a história agora está avançando ali para um desfecho final, um ato final, e aqui a gente tem pelo menos 8 pontos ou 8 acontecimentos que vão mostrar essa história de maneira muito clara. Quais são esses acontecimentos? Primeiro, é que a fome que antes estava restrita ao Egito, agora chega também lá na terra de Canaã. A gente tem que se lembrar, a geografia nos mostra que Canaã estava a nordeste do Egito, né? Ao norte ali, nordeste, né? Então, enfim, estava ali e agora a fome chega também nessa região. E o que acontece então é que os irmãos de José precisam ir para o Egito em busca de alimentos, já que a fome chegou ali. Esse é o nosso segundo cenário. Primeira coisa que acontece é fome em toda a terra. Segundo, os irmãos de José, então, precisam ir em busca de alimento. E acontece, então, esse reencontro entre José e seus irmãos, bem inusitado. E por que ele é inusitado? Por diversos motivos, né? O primeiro aspecto aí que mostra como esse encontro foi inusitado é o fato de que na última vez que eles se encontraram, a posição era invertida, né? Os irmãos estavam ali no comando da situação, mandando José, vendendo José como escravo, e agora José que está no comando, né? Mas também é inusitado porque José rapidamente reconhece os seus irmãos e os irmãos não o reconhecem de volta. O que é bem estranho assim, porque por mais que tenha passado 20 anos, né, gente? Um irmão é sempre um irmão. Mas provavelmente José estava ali estilizado, né? O estilo dos egípcios era bem diferente, né? Normalmente sem pelos no corpo. E os moradores de Canaã já gostavam de ostentar grandes barbas, né? E tal. Então provavelmente deve ter sido isso que não fez com que os irmãos reconhecessem José, mas José reconheceu eles. Agora, o que vem a seguir é realmente bem interessante, né? E a gente não sabe por que José fez isso, tá? O texto bíblico não fala. Mas José dá uma pressionada nos seus irmãos, né? Ele dá ali uma fisgada nos seus irmãos. A gente não sabe, como eu disse, por quê, se foi meio que por vingança ou se foi realmente
porque ele queria testar o caráter dos seus irmãos. Enfim, irmãos, não é o assunto do texto mostrar por que José fez isso. Mas José dá uma pressionada ali nos irmãos, falando, olha, vocês são espiões, vocês vieram aqui para espionar a terra. E os caras ficaram morrendo de medo. Poxa, esse cara vai nos matar, esse cara é poderoso, então a gente tá aqui nas mãos dele, né? Mas só que o que acontece é que depois de 20 anos, olha só que loucura, né? Depois de 20 anos, José já lá no comando do Egito, os irmãos demonstram culpa pelos crimes cometidos contra José. Eles falam o seguinte, cara, isso deve estar acontecendo com a gente porque a gente matou o nosso irmão. Quer dizer, a culpa acompanhava esses caras o tempo todo, a culpa acompanhava os irmãos de José o tempo inteiro. E a fala deles aqui no texto mostra exatamente isso. Eles, pressionados ali por José, eles falam, isso deve ser por causa da questão cometida lá contra José. José percebe, né, o peso na consciência dos seus irmãos, ele inclusive chora por causa disso, né? Ele vai lá para um canto, retira-se, o texto bíblico diz, versículo 24, que ele retirou-se depois de conversar com seus irmãos e começou a chorar, é mesmo, né? José teve ali um momento emocionante, talvez ali até para ele mesmo, enfim, ele começa a chorar porque ele percebe o peso na consciência dos irmãos, mas ele mantém o plano, né? Ele vê o peso na consciência, mas mantém dizendo, vocês são espiões e eu vou deixar vocês presos durante 3 dias, né? Como eu disse, não sabemos por que José fez isso, mas fez. Depois disso, depois de 3 dias, os irmãos recebem ordem de regressar para a sua terra com o compromisso de voltar com Benjamim. Porque durante as conversas ali, eles disseram, olha, nós temos um irmão que morreu e temos um irmão que está com o nosso pai, o mais novo. O que José faz? Talvez aí, né, mais uma vez, a gente não sabe o motivo, mas talvez por querer rever o irmão mais novo, ele retém ali Simeão e diz para os seus irmãos, vocês vão voltar lá para Canaã e vão trazer Benjamim. E por que José tinha tanta segurança que eles iriam voltar? É porque eles teriam fome de novo, né, gente? Barriga não dói só uma vez. Então ele estava convicto de que os irmãos iriam voltar, também por causa de Simeão, mas ele sabia que se os caras tiveram coragem de vendê-lo, Simeão também seria. Mas ele sabe que os caras iriam passar fome e precisariam voltar na terra do Egito novamente. Mas José faz mais do que isso, né? Ele devolve o pagamento pelos alimentos. Os caras, quando chegam ali, os irmãos dele, quando chegam em determinado lugar, abrem ali as sacolas de alimentos e o dinheiro estava lá em cima. E isso causou pânico nos caras. Falaram, meu Deus, e agora, né? Os caras, além de nos liberar com essas situações, eles também nos devolveram o dinheiro, né? Isso trouxe um desconforto, né? O que era para ser um conforto, né? Recebemos o dinheiro de volta, foi um belo desconforto. E aí, quando eles chegam então com Jacó, e é o último ato aqui do capítulo, quando eles chegam ali com Jacó e falam, pai, nosso irmão Simeão tá lá no Egito, o governador lá disse que nós temos que levar Benjamim para liberar Simeão e para comprar mais comida. Então nós vamos precisar fazer isso. Jacó disse, não vou fazer. Vamos morrer de fome, Simeão vai morrer lá no Egito, mas o meu filho Benjamim não vai para o Egito. E ali tem uma questão emocional e afetiva muito séria, porque tanto Benjamim como José são os 2 únicos filhos da esposa que Jacó amou, né, que é a Raquel, desde o início, né? Então ele teve uma paixão platônica ali por Raquel, e os 2 filhos de Jacó com Raquel eram exatamente José e Benjamim. Além disso, né, Benjamim era o filho caçula. E toda mãe tenta esconder isso, todo pai tenta esconder isso, mas o filho caçula tem uma preferência. Eu posso falar porque eu sou filho mais velho, né? Mas qual é o ponto aqui, irmãos? É exatamente que Jacó rejeita fazer isso. Bom, quais são as aplicações que a gente pode tirar desse texto aqui? A primeira é uma aplicação mais pessoal, né? Para dizer o seguinte, irmãos, relações humanas são altamente complexas e extremamente desafiadoras. A gente está vendo aqui
como que as relações são intrincadas, né? Como elas são, sabe, repletas de detalhes, repletas de disse-me-disse, às vezes um fala, o outro fala, tem uma situação, um faz, e aí aquele que fez depois fica arrependido. E a gente sabe, você sabe, relações humanas são altamente complexas e extremamente desafiadoras. E isso na igreja também, tá? Tem gente que pensa assim, quando eu chegar na igreja isso não vai acontecer. Irmãos, nada mudou. Relações extremamente complexas e altamente desafiadoras. Todas as relações humanas são assim. Inclusive relações de sangue. Nossas relações com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com as pessoas da nossa família, são altamente complexas e extremamente desafiadoras. Pensando nisso, Deus nos deu 3 ferramentazinhas que são ferramentas de ouro, né? Que não podem faltar de maneira nenhuma. Quais são elas? Primeiro, perdão, né, gente? O perdão, ela é uma ferramenta crucial. Irmãos, não tenha medo de pedir perdão, mesmo que você não se sinta errado. Mas se é para consertar a situação, peça perdão. Peça perdão, não tenha medo. E outra, libera perdão, limpa o teu coração. Mas pastor, você não sabe o que aconteceu. Olha, eu tenho também dificuldade grande de perdoar, como todos nós. Mas, irmãos, é o caminho para as relações. Perdão. Então, perdoe, peça perdão, use essa ferramenta sem medo, né? Não tem aquela coisa de com moderação. Nesse caso aqui é sem moderação. Perdão sem moderação. Vai, perdoe, seja perdoado, mas não fica guardando isso não, isso é bobagem. É bobagem, bobagem grande. Segunda ferramentazinha aí é amor, né, gente? Amor. E aqui tem um ponto importante. Amor bíblico é diferente do amor moderno. Amor moderno é baseado no romantismo. Amor bíblico é baseado no sacrifício. Então, é bem diferente. Esquece o amor moderno, que é a ideia de que eu aceito tudo que você faz por amor, tá? Amor sacrificial vai envolver, às vezes, você ouvir aquilo que você não queria ouvir, porque você é amado, e às vezes vai envolver você ter que falar alguma coisa que pode até prejudicar a sua reputação por amor àquela pessoa. Então, segunda ferramentazinha aí, amor. Terceira ferramenta, serviço. O que é isso? Servir as outras pessoas desinteressadamente. Tá? Desinteressadamente. Servir pessoas sem pensar em receber nada em troca. Então, a ideia aqui é muito simples. Faça para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu irmão na igreja, para o seu companheiro de trabalho. Faça não para obter vantagens, mas para a glória de Deus. Fazendo assim, você vai servir os seus irmãos. Então, a primeira aplicação aí é do ponto de vista pessoal. Relações altamente complexas, extremamente desafiadoras. 3 ferramentazinhas aí. Perdão, amor e serviço. Vai nos ajudar bastante nessas relações. Segunda aplicação desse texto aqui tem a ver com os decretos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Os planos de Deus, eles não dependem da vontade ou da ação dos homens. Irmãos, o que Deus decretou não pode ser desfeito. Olha lá, lembra que José teve um sonho que os irmãos se dobrariam diante dele? Esse sonho era um decreto de Deus, era uma vontade de Deus mesmo, ele falou que iria fazer isso. Os irmãos venderam o cara foi, né, o José foi para a prisão, foi para a casa do Potifar, foi para a prisão, revelou os sonhos do faraó, os irmãos estavam lá vivendo as suas vidas, né? Lembra aqui de Judá e Tamar, né? Ali aquela situação que a gente falou, capítulo, se eu não me engano, 38 de Gênesis. Deixa eu até conferir que isso é 38, isso mesmo, Judá e Tamar. Então as coisas andaram normalmente, mas um dia o decreto de Deus se cumpriu. Isso é para dizer o seguinte: a vontade de Deus
ela não depende do nosso querer ou especialmente da nossa ação. O que Deus decretou não pode ser desfeito. Agora, a gente tem que só lembrar uma coisa. Os decretos de Deus que Ele quis revelar estão na Bíblia. Deus continua decretando coisas, eu não tenho dúvida disso. Só que Ele já não revela esses decretos mais. Então, o que Deus queria revelar, Ele revelou aqui nas Escrituras. E o que nós temos são os decretos de Deus revelados aqui na Bíblia. Não aceite novos decretos aí, tá? Mesmo que alguém diga que vem de Deus, se não tiver nas Escrituras, pula fora, porque não vem de Deus. Mas o que você tem que saber não é isso. O que você tem que saber é o seguinte: aquilo que Deus decretou, acabou, vai acontecer, ponto final. E o que isso significa para mim e para você? 2 grandes decretos que nós temos que nos lembrar sempre. Primeiro decreto: o perdão de Deus para todos os pecados daqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, Deus decretou pecados perdoados. Acabou. Esse é o primeiro. Tem outros, tá, irmãos? Estou lembrando de 2 importantes aqui. Segundo grande decreto de Deus, ele vai voltar em Jesus, né? Jesus vai voltar e vai restabelecer o seu reino de paz nessa terra. Decreto de Deus. Pode acontecer guerras, terremotos, fome, pode acontecer bênção, pode acontecer o que for. O decreto de Deus vai acontecer, podemos dormir tranquilamente, tá certo? O mundo pode estar caindo, a gente, né, fica triste com isso, estamos vendo aí a questão lá em Israel, né? A questão não, né? A ação terrorista daqueles indivíduos, né? Que são demônios travestidos de seres humanos, né? São literalmente párias, né? Que estão ali fazendo o que estão fazendo, e Israel precisa reagir, e aí vai reagir de que forma, né, gente? Com mais violência, não há muita alternativa diante de um cenário como esse. Se há também, a gente não tem habilidade para fazer. O que eu estou querendo mostrar é o seguinte: o mundo está aí, caindo aos pedaços, nossa confiança está no Senhor, porque Ele decretou, e eu preciso caminhar aqui para o fim. Moral da história: as conturbadas relações humanas não podem anular ou mesmo mudar os propósitos de Deus. O que nós fazemos nas nossas relações não muda o plano e o propósito de Deus. E aí o desafio do Léo, a aplicação final aqui, é só o seguinte, gente: confie em Deus. Pronto, confie em Deus. Mesmo em situações complexas e desafiadoras, confia em Deus, mantenha o teu coração em confiança no Senhor. Tá certo? É hora de orar, é hora de colocar tudo isso aí diante de Deus. Vamos fazer isso. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu só quero deixar aqui um aviso importante. Hoje, às 20 horas, na Igreja Nave, nós temos o Nave Talk. É um momento tão rico, tão gostoso, assim como esse aqui do Devocional, mas é um momento em que você pode participar, fazendo as suas perguntas, fazendo as suas ponderações, fazendo as suas colocações. É um momento muito, muito rico. A gente tem sido muito abençoado ali pelos nossos encontros na segunda-feira às 20 horas. Então eu te espero hoje, 20 horas, na nossa Igreja Nave, Rua Maria Carolina Campos, número 28. Não falte. Depois tem aquele lanchinho, uma resenha gostosa, tempo de comunhão rico. Então a gente vai estar ali junto, tá bom? Deus abençoe. Ótima segunda-feira para todos. Uma semana abençoada. Fiquem com Deus.